Nós vamos, irmãos, ler todo esse capítulo. Eu gostaria de pedir a sua atenção zelosa para que possamos fazer a leitura deste capítulo, que você vai acompanhar com muita atenção, prestando atenção nos detalhes e tentando visualizar aquilo que a palavra de Deus quer, pela mente do Espírito, nos mostrar nesta manhã. 1 Samuel, capítulo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 séculos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A arte de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos uma efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva aos comandantes de 1000 e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos, e chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus puseram-se em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara a Davi, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que feriu.
Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar-lhe aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse a Saul: Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu, algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu do encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs-la Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi ao encontro, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem?
Voltando-se Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé belemita. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, que bendita palavra. E agora, Senhor, que aquela autoridade, aquele poder que vem dos céus, venha, Senhor Deus, sobre nós e comunique, Senhor Deus, a nós o poder, a graça e a autoridade, para que o Senhor nos ajude a viver a mesma fé que o teu servo Davi na antiguidade viveu. Vem sobre nós, Santo Espírito, vem sobre nós, Santo Espírito. Nós esperamos o teu sopro, Senhor, e que o Senhor nesta manhã nos anime mais uma vez e nos fortaleça na fé pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, eu quero dividir esse texto em três liçõezinhas, para nós tirarmos algumas verdades benditas para a nossa fé nesta manhã. Então, o nosso tema nesta manhã é uma fé vitoriosa. Uma fé vitoriosa. E a primeira lição que nós vamos tirar aqui é que a fé verdadeira se importa com o nome do Senhor. Essa é a primeira lição que nós vamos estudar aqui, está no verso de número 26, nós vamos ver isso. Davi, irmãos, ele foi contra o filisteu, o gigante filisteu, porque ele estava afrontando o nome do Senhor. Então a fé verdadeira, ela se importa com o nome do Senhor. A segunda liçãozinha que nós vamos aprender aqui nesta manhã é essa: a fé verdadeira confia em Deus. Isso está no dos versos 34 a 37. Nós vamos ver aqui que Davi, irmãos, ele não confiou na armadura, não confiou, irmãos, nas armas, ele confiou que Deus daria a vitória. Então a fé verdadeira não confia nas coisas da terra, confia no Senhor, no poder, na graça, na autoridade que vem da parte do Senhor. A terceira liçãozinha que nós vamos aprender aqui nesta manhã, desse texto, é essa: a fé verdadeira nos leva a ter vitória após vitória. Nós vamos ver isso a partir do verso de número 51. Nós vamos ver, irmãos, que aqueles soldados de Israel medrosos foram, irmãos, depois de encorajados pela vitória de Davi, eles foram tendo vitória e foram chegando até a capital, Gate, dos filisteus, até Crom. Eles foram lá e arrancaram a vitória para o povo de Israel. Então, com isso em mente, nós vamos agora, irmãos, olhar para o texto e nós vamos tirar aqui essas verdades e nós vamos aplicar para o nosso coração nesta manhã. Eu quero, irmãos, então, fazer aqui uma palavra introdutória para nós entendermos aqui o que está acontecendo. Você já participou de uma guerra? Acho que ninguém aqui participou, né, de uma guerra. Mas, irmãos, aqui está acontecendo uma guerra, né? E essa guerra, irmãos, ela vai ser descrita aqui, né, nesse capítulo, por alguns eventos. Em primeiro lugar, essa guerra que está acontecendo aqui era entre o povo de Deus e os filisteus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que quem estava lutando para destruir o povo de Deus, massacrar, arruinar, eram os ímpios, E até hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. E os ímpios, eles querem, irmãos, no poder do diabo, destruir a igreja. Que isso fique bem claro para a sua mente. Nós estamos em guerra. Em guerra. E nós vamos ver aqui que essa guerra, irmãos, ela tem alguns passos. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que essa guerra não é uma guerra de violência, é uma guerra de aparência.
Verso de número 4, vamos ler aí, todos juntos, o que é que diz aí? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Então percebam, irmãos, em primeiro lugar, que a guerra que nós enfrentamos até hoje não é, irmãos, uma guerra de violência, mas é uma guerra de aparência. Vai dizer aqui o texto, irmãos, que saiu do arraial dos filisteus a arma de guerra deles, o tanque de guerra deles, a arma destruidora dos crentes, dos servos de Deus. Quem era ele? Golias. Irmãos, esse homem era tão alto e tão forte, preparado desde a sua juventude para a guerra, que era de olhar e de ficar apavorado. Apavorados, os crentes estavam apavorados, todo mundo com o rabinho entre as pernas, apavorados. Irmãos amados, a guerra que nós enfrentamos até hoje não é de violência, mas é de aparência e é de amedrontar. Os ímpios amedrontam os crentes, amedrontam. Irmãos, se os exércitos de Saul tivessem lido o capítulo de número 16 de 1 Samuel, um capítulo antes, eles não ficariam acovardados. Qual é a teologia, irmãos, por detrás da aparência? Vamos ler, por favor? 1 Samuel, capítulo de número 16. Leiam comigo. Verso de número 7. Vamos ler? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amados irmãos, primeira verdade que nós devemos aprender com esse texto: nós estamos numa guerra, e essa guerra não é uma guerra de violência, de aparência. E o que nós devemos aprender, irmãos, é isso: Deus, Ele não vê o exterior como o homem vê. Deus vê o interior. Então, essa é a teologia que deve governar as nossas vidas. Nós não devemos ficar amedrontados. Os homens veem a aparência, irmãos, mas Deus vê o coração. Se os exércitos de Saul tivessem lido 1 Samuel 16, eles não precisariam ficar apavorados, acovardados, e eles, irmãos, foram se fechando, apavorados. Se eles tivessem lido 1 Samuel, eles conheceriam o Senhor. E eles, irmãos, teriam ganhado aquela guerra muito mais fácil. A segunda fase, irmãos, desta guerra, é que ela não é somente uma guerra de violência, né? É de aparência. Mas ela também, irmãos, não era uma guerra de espadas, mas de palavras. Vejam comigo, por favor, o verso de número 8 a 11. Vai dizer assim. Vamos ler? Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E vai dizer, irmãos, se você ler até o verso de número 11, verso de número 11, vamos finalizar. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então percebam, em segundo lugar, que essa guerra não era uma guerra, irmãos, de espadas, mas de palavras. De palavras. Até hoje, irmãos amados, o mundo, ele desafia a igreja, não é com a espada, mas é com uma argumentação filosófica, ateia, materialista, querendo, irmãos, arrancar a nossa fé em Deus. É isso que eles usam. É a arma deles, irmãos, na faculdade, é a arma do diabo, irmãos, no nosso ambiente de trabalho, são as palavras. As palavras. Tem um ditado, irmãos, que se colocava no muro do quartel, que era assim: as palavras convencem e o exemplo arrasta. Então, as palavras, irmãos, convencem.
E nós não podemos ser convencidos pelo mundo, pelo diabo, de que nós somos inferiores, de que nós somos, irmãos, perdedores, derrotados. Palavras que vão entrando e vão disseminando no nosso coração. Irmãos, essa é a guerra que nós estamos vivendo. E aqui as palavras-chave, se você ler o verso 8 a 11, você vai ver, e as palavras-chave são essas: desafiar, afrontar. Eram as palavras que Golias usava. E tudo isso foi introjetando na cabeça dos crentes, dos servos de Deus. E eles foram, irmãos, se inferiorando. Agora, a partir do verso de número 12, nós vamos então passar do ambiente da guerra, do ambiente, irmãos, daquele duelista, massacrando, com a aparência e com as palavras, o exército do Deus vivo. Agora nós vamos passar, a partir do verso de número 12, para a tranquilidade, irmãos, e para a fazenda do pai de Davi. E aqui nós vamos ver a apresentação do campeão de Deus. Veja comigo, a partir do verso de número 12, o que é que diz aí? Vamos ler? Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. No dia de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Aqui, irmãos, nós vamos ver então o texto fazer uma mudança de ambiente. E agora nos levar para a tranquilidade das pastagens em Belém. E lá está o pai de Davi, preocupado com seus filhos que estão na guerra. Todo mundo está pensando que as metralhadoras e bazucas, e todo mundo está morrendo e aleijado, e o pai, claro que não tinha bazuca, nem metralhadora naqueles dias, mas eles estavam, irmãos, esperando, estava todo mundo esfacelado com a guerra, a espada cortando dedos e cabeças, está morto. E aí, aquela apreensão e ansiedade no coração do pai de Davi: meu filho, vai ver como é que estão os teus irmãos. Eu estou preocupado. Como é que estão eles? Vai lá ver. E diz o texto, irmãos, que Davi, ele fez essa viagem, algumas vezes. Não foi essa aqui, não foi a primeira vez. E Davi, então, é enviado com algumas coisas para angariar, o favor do comandante lá, para ver os seus irmãos. Ele leva queijo, e leva uma rapadura, e leva um pão lá gostoso, quentinho, para poder ver como é que estavam os seus irmãos, entrar lá na linha de guerra, e deixou os queijos, o vinho, e levou lá um bocado de iguaria, e chegando lá, irmãos, pela primeira vez, Davi vai ver e vai ouvir, pela primeira vez no texto, ele vai ver e ouvir a afronta que se fazia todos os dias, durante 40 dias, ele vai ver e ouvir, e ele vai reagir, irmãos, contra as palavras e a aparência do gigante filisteu. Vamos ler, irmãos, por favor? Leiam comigo o verso de número 26, vamos ler? O que é que diz aí? Vamos todos juntos? Então, Davi falou, veja aqui, a primeira vez que ele vai falar. E o que ele falou? Vamos ler? Então falou Davi aos homens que estava consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perceba, irmãos, então, que aqui é a primeira palavra de fé. De fé. Davi vê, ele ouve e ele não fica parado, ele reage. E aqui, irmãos, é a primeira palavra de fé que nós encontramos nesse texto. Então aqui está o centro teológico do texto. Davi, irmãos, ele vê, ouve e não fica calado. Ele reage, ele fala e ele tem a atitude de ir para cima do filisteu. Por quê?
Porque Davi, irmãos, tinha uma fé viva no Deus dos exércitos. Uma fé viva, uma fé viva. E a partir daqui então, nós vamos entrar, irmãos, nessas 3 liçõezinhas que o texto nos dá. Então, Davi, ele vê, ele ouve, ele reage, ele tem fé em Deus, que Deus daria a vitória para o povo de Israel, o povo de Deus. E a primeira liçãozinha, irmãos, dessa fé de Davi é essa: a fé verdadeira importa-se com o nome do Senhor. Verso de número 26, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos? A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos é essa. Aprenda isso para a sua vida. A fé verdadeira, ela se importa com o nome do Senhor. Quem é que estava sendo ofendido aqui? Quem é que estava sendo afrontado aqui? Era Davi? Era Saul? Eram os exércitos de Israel? Não. Quem estava sendo afrontado aqui, irmãos, era o Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos. Aprenda isso. Quando alguém afrontar a sua fé, quando alguém vir falar contra a sua igreja, quando alguém vem falar contra a Bíblia, ele não está falando das coisas daqui, ele está falando contra Deus. E a fé verdadeira, ela não se importa, em primeiro lugar, com o seu nome, com a sua honra, ou se vai passar vergonha. A fé genuína, ela se importa, em primeiro lugar, com o nome de Deus. Davi, irmãos, ao ouvir a afronta que aquele gigante falava, tripudiava, ele, irmãos, não somente ouviu, viu, mas ele reagiu. Ele falou contra. E aqui está, irmãos, a fé genuína. Não é a sua reputação que está em jogo, é a reputação do Deus vivo. O Deus que nós servimos, irmãos, não é um Deus morto. Ele não está naquela sepultura. Ele, irmãos, ao terceiro dia ressurgiu e está nos céus, assentado no seu trono em glória. E por que nós vemos o mundo ofender e afrontar a Jesus e não falamos nada? Irmãos, tem uma charge muçulmana que eles colocam, irmãos, 3 cruzes e colocam uma cabeça de burro na cruz do meio, na figura de Jesus. E ninguém fala nada. E ninguém se move. Agora, faça um desenho de Maomé. Faça um desenho e coloque a cabeça de burro. Irmãos, eu quero que você saia daqui nesta manhã. Você se levante. E a partir de hoje, sabendo que nós estamos numa guerra, que é uma guerra, irmãos, de aparência, que não é uma guerra de espada, mas de palavras, que você entenda que a fé verdadeira é aquela, irmãos, que se importa em primeiro lugar com o nome do Senhor, que se importa com a reputação do seu Cristo, que você não pode ouvir e ficar calado, parado, enquanto tripudia do seu Cristo amado. Você entende isso? Você já assimilou isso? Você defende a sua fé e o seu cristianismo? Irmãos amados, foi isso que Davi fez. E eu queria então que você se levantasse nesta manhã e fizesse um compromisso com o Senhor, que você orasse a Deus e dissesse: Senhor, se depender de mim, ninguém vai falar mal do Senhor perto de mim,
porque eu vou ser o primeiro a me importar com o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus vivo. Tu és o meu Cristo vivo, tu não estás morto. Irmãos, o mundo não se importa de proclamar a sua agenda, está aí para todo mundo ver. Os filhos das trevas, irmãos, eles falam suas vãs filosofias, ateístas, moralistas, com uma falsa moralidade, irmãos, uma sexualidade totalmente distorcida. Eles não têm vergonha, porque nós que somos filhos do Deus Altíssimo, deveríamos ter vergonha, irmãos, de defender as coisas do céu. Leve isso no seu coração. O primeiro princípio de fé que nós vemos aqui é que a fé verdadeira se importa com o nome do Senhor. Ah, pastor, eu tenho fé, sou um homem fervoroso. Ah, é? Você tem defendido Jesus? Você tem defendido a palavra do Senhor? Na sua escola? Na sua faculdade? No seu local de trabalho? A fé verdadeira se importa com o nome de Deus. Segunda liçãozinha que nós aprendemos aqui, irmãos, está no verso 34 a 37. A fé verdadeira confia em Deus. Vamos ler? Leiamos. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Segundo lugar, irmãos, a segunda lição espiritual que nós aprendemos aqui com esse texto é essa: a fé verdadeira confia em Deus. Percebam que Davi, irmãos, aqui no texto, ele não vai dizer para o rei Saul: ó rei, eu sou o melhor dos melhores, confia em mim, eu sou o cara. Não. Davi, irmãos, ele vai dizer aqui o rei o que aconteceu com ele, a experiência de vida dele, e ele vai dizer que assim como Deus livrou das garras do leão e do urso, irmãos, alguém aqui já rolou e já se deitou com o leão e com o urso para matar? Vocês sabem a força descomunal desses animais? Você já pensou um leão pulando em cima de você? Você já pensou um urso selvagem vir para poder com as suas garras estraçalhar? Você já imaginou uma guerra dessa, uma luta dessa, corporal? Irmãos, não tem quem sobreviva. E Davi vai dizer aqui: ó rei, foi o Senhor, foi Ele quem me deu essa força. Eu peguei ele pela barba, mas foi o Senhor quem me deu essa coragem, não fui eu, foi Ele. Então, assim como Ele me deu o leão e o urso, assim vai ser esse circunciso. Davi, irmãos, ele confiava em Deus. A pergunta que eu faço aqui é essa: será que tem base hoje nós confiarmos em Deus? Sim ou não? Irmãos, vocês tomaram café hoje? Irmãos, tem base ou não ter confiança em Deus hoje? Sim ou não? Sim! Mas por que Davi tinha confiança, irmãos, no Senhor? Porque a sua fé, irmãos, estava pautada, irmãos, no nome de Deus, e estava pautada na pessoa de Deus. Ele, irmãos, tinha confiança, mas ele não tinha na sua mente: eu vou lá lutar com esse homem aí, mas não tinha na sua mente: talvez sim, ou talvez não. Não passava isso na sua mente. O que passava na mente de Davi é: eu vou e o Senhor vai me dar a vitória. Eu não tenho dúvidas disso. Mas como é que um moço franzino, ruivo,
Irmãos, como é que um jovem que nunca tinha pegado em espada, não tinha sido preparado para a vida militar, tinha tanta confiança nele, tinha tanta confiança de que Deus daria essa vitória a ele? Irmãos, naqueles dias, na antiguidade, era uma tática de guerra para não haver uma destruição em massa, que os exércitos, irmãos, escolhessem um duelista só, um duelista. E eles escolhiam, irmãos, os melhores. Eles treinavam, irmãos, desde menino, para ser um guerreiro, que flamejando espada para um lado e para o outro, escudo, sabendo se defender, sabendo lançar. Irmãos, isso era um treinamento. Davi, irmãos, não tinha treinamento nenhum. Como é que ele ia lutar, irmãos? Pular dentro do octógono do UFC para lutar com Anderson Silva, com McGregor, com John Jones? O cara ia ser estraçalhado mesmo, não tinha como. Primeiro pedala Robinho ia cair no chão. Não tinha como. Aí lá vai Davi, franzino, pequeno. Rapaz, era impossível. Mas onde estava a confiança de Davi? Irmãos, se você voltar para o capítulo de número 16, você vai ver, irmãos, o que aconteceu com Davi. Olhem comigo, por favor, capítulo de número 16, verso de número 13. Vamos ler a partir do verso de número 12, por favor. O que é que diz aí? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, de onde vinha a confiança de Davi? De onde vinha? A confiança de Davi, irmãos, vinha da unção que veio sobre ele. Esse jovem, irmãos, ele sabia que ele era o ungido do Senhor. A partir daquele momento aconteceu, irmãos, algo extraordinário na vida dele, que mudou a sua perspectiva de vida. E vai dizer que o Espírito Santo se apossou dele. Se apossou dele. Irmãos, aqui está a confiança de Davi. Alguma coisa mudou a sua vida. E o que mudou a sua vida? O Espírito Santo estava sobre ele. Lembra de ontem à noite que nós falamos sobre a plenitude do Espírito Santo? O enchimento do Espírito Santo? O Espírito Santo se apossou dele. E eu queria, irmãos, aqui dizer para vocês, um dia o Senhor Jesus Cristo mudou a minha e a sua vida. E Ele nos selou, irmãos, com o selo do Espírito. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E é isso que faz, irmãos, nós vermos o mundo por outro prisma. Mas eu queria fazer uma aplicação. E essa aplicação, irmãos, não pode ser moralista. A maioria dos pregadores, quando pregam nesse texto, eles vão perguntar assim para os crentes: quem é o gigante da sua vida? Qual é o gigante que se levanta para amedrontar você, para atrapalhar a sua vida? Qual é o gigante? Nós não podemos, irmãos, fazer uma linha entre Davi e nós. Não podemos. Esse texto, irmãos, não fala de mim e de você. Esse texto, irmãos, ele fala de Jesus Cristo. A linha que nós devemos fazer entre Davi, o ungido do Senhor, nós devemos, irmãos, apontar para o Senhor Jesus. Davi, se levantando sozinho para ir duelar contra aquele filisteu, irmãos, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Todos o abandonaram,
nenhum ficou com ele. E o Senhor Jesus Cristo, irmãos, o ungido do Senhor, ele foi sozinho para destruir o gigante da ira de Deus, o gigante, irmãos, do pecado, o gigante da morte, o gigante do diabo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, tomou aquela cruz e ele foi sozinho para se sacrificar por mim e por você. Assim como aquele garoto ruivo saiu em direção àquele gigante, como um ungido do Senhor, assim também o Senhor Jesus Cristo, sozinho, fraco, humilhado, transpassado, moído na sua carne pelos chicotes dos romanos, ele foi até aquela cruz para vencer e derrotar o nosso grande inimigo, que era a morte eterna. A morte eterna. E o Senhor Jesus, irmãos, por sua cruz, arrancou o aguilhão da morte, tirou da morte a sua vitória. E por isso, irmãos, Davi, ele vai gritar e dizer no Salmo de número 24, ó morte, onde está a tua vitória? Porque Davi apontava para Jesus, ungido, o Messias. E esta passagem, irmãos, então, nos faz, irmãos, lembrar que o Senhor Jesus Cristo é aquele que venceu, irmãos, na sua fraqueza, todas as forças malignas e todos os inimigos, irmãos, que eram contra a nossa vida, para nos dar a vitória, para nos dar a vitória. Davi, ele, irmãos, ao vencer esse gigante, ele mostra a vitória de Cristo, a grande vitória de Cristo na cruz do Calvário. E eu queria, então, que você, a partir desta manhã, não deixasse nenhum pecado, não deixasse nem o diabo e nem a morte, nem o mundo amedrontar você. Nada pode amedrontar você. Por quê? Porque a minha confiança e a sua confiança está em quem? Em Cristo Jesus, o Senhor. A fé verdadeira, ela confia em Deus. Confie nele. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe de onde Ele lhe tirou. Você sabe a vida pregressa e passada que você vivia, derrotada, no lamaçal de pecado. Agora Cristo te tirou de lá, te lavou pelo seu sangue. E agora, irmãos, Ele comunica a sua vitória, para que você tenha vitória. Irmãos, não tem nenhum pecado que você não possa vencer, porque Jesus já venceu por você. Qualquer pecado que venha lhe assediar, você pode vencer, porque Jesus já venceu por você. Ele já nos deu a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. Então não tem nada que possa impedir a sua fé de confiar em Deus e de que você vai vencer. Nada. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe os meus problemas psicológicos, minhas compulsões, o senhor não conhece. Irmãos, eu não preciso conhecer. Eu só preciso dizer a você: confie em Jesus, que você vai vencer. Você já é vitorioso, porque Ele comunica a nós a sua vitória. E não tem nada que impeça você de ser um vitorioso nesta vida. Confie em Deus. Ele já lhe deu a vitória. Não diga na sua mente: ah, talvez o Senhor queira. Não. Diga como Davi: o Senhor me dará a vitória contra esse incircunciso. Eu terei vitória. E isso tem que descer para o nosso coração, irmãos. Descer da nossa mente para o nosso coração. Jesus já nos deu a vitória. Não tem nada nesse mundo que nos impeça de sermos vitoriosos na fé em Cristo Jesus, o Senhor. Para finalizar, nesta manhã, terceira liçãozinha. Irmãos, eu sei que vocês estão cansados.
né? Eu sei que vocês já estão aí cochilando, né? Mas, irmãos, eu não estou nem aí. Você pode ficar aí dormindo, eu não estou nem aí. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus aqui, né? Você não vai aprender isso na novela da Globo, né? Você não vai ouvir isso, eu não estou nem aí, eu vou falar, né? Quem quiser ouvir vai ficar atento. E para finalizar, irmãos, nós vamos finalizar aqui uma última liçãozinha. A fé verdadeira nos leva a ter vitória após vitória. Verso de número 51, vamos finalizar? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembanhou, e o matou, cortando com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os acampamentos. Para finalizar, irmãos, a terceira e última liçãozinha que o texto nos dá aqui é essa. Irmãos, a fé verdadeira nos leva a ter vitória após vitória. Percebam aqui que o povo de Israel, amedrontado, irmãos, tinha entrado aquilo, tinha escravizado a mente deles. Eles disseram: nós somos perdedores, não há quem vença. E eles, irmãos, estavam ali como cachorrinhos com os rabos entre as pernas. Aquele homem vinha: eu sou Golias. E aqueles homens, vai dizer que eles fugiam dele. Mas agora, irmãos, com o campeão de Deus, Davi, franzino, ruivo, irmão, jogou a pedra, bateu na testa daquele gigante, aquele gigante caiu, bum! Ele saiu correndo, desembainhou a espada, cortou a cabeça deve ser desse tamanho do púlpito aqui. Acho que demorou uns 30 minutos ele cortando a cabeça. Rapaz, cortou a cabeça. Quando ele levantou a cabeça, irmãos, aqueles que estavam amainados, mufinos, quando eles olharam aquilo, irmãos, a fé veio no coração deles com pujança, com ânimo. Eles saíram correndo. Interessante é que os exércitos filisteus, irmãos, estavam aonde? Lá em Israel. E eles, irmãos, foram destruindo todos os exércitos filisteus. E eles entraram, irmãos, até nas cidades das armas bélicas dos filisteus. Eles entraram em Gate, eles entraram dentro de Ecrom. E vai dizer então que o povo jubilou e voltou despojando todo o exército dos filisteus. Eu queria finalizar, irmãos, então, mostrando para vocês que a vida cristã é uma batalha. E nós, irmãos, estamos em guerra. E eu queria, então, aqui finalizar fazendo duas aplicações. Primeira, irmãos, por favor, batalhe por uma vida santa. Batalhe por uma vida santa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai escrever lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, ele vai dizer que nós somos soldados. E os soldados do Senhor Jesus Cristo não podem em serviço se atrapalhar com os negócios desta vida. Os negócios desta vida, irmãos, e eu sei, né, que muitos crentes se atrapalham com isso, vão abraçando e trabalhos, pós-graduação, e vão abraçando coisas desta vida. Está aí, ó, a igreja vazia. Não está tão vazia, me perdoe, dizendo assim, entre aspas, né? Porque os crentes estão fazendo outra coisa, irmãos. Cadê os crentes no domingo de manhã na igreja? E aí vão deixando de lutar a batalha da santidade. Que Deus, irmãos, ordena o dia do Senhor, o dia de ouvir a palavra dEle, para nos preparar, irmãos, para a guerra. Então, todos aqueles
que estão trôpegos ou tropeçando na fé, é porque, irmãos, estão deixando de lutar a batalha por uma vida mais santa. Guardar o dia do Senhor, ordenar, irmãos, sua família, seus filhos, preparar, irmãos, no dia antes, para ouvir a palavra de Deus. É ela quem ordena a nossa vida, é ela que prepara os nossos filhos, a nossa fé, para que nós possamos sair da igreja, para impactar a sociedade, irmãos, impactar este mundo. Irmãos, só aqui nós recebemos a armadura de Deus, escudo da fé, o capacete da salvação, a espada que é a palavra. É aqui que Deus vai, irmãos, nos preparando e nos dando essa armadura. E nós precisamos fixar isso em nossa mente. Aqui é o QG, onde nós preparamos nossa vida para uma vida, irmãos, de santidade, de santificação. E Deus vai tratando da nossa alma, das nossas concepções, vai nos moldando a imagem de Cristo Jesus, Senhor, pela sua palavra e no poder do Espírito. Mas cadê os crentes? Cadê os soldados? Segunda batalha que nós devemos lutar, finalizando, irmãos, é contra os espíritos e potestades deste mundo. Lá em Efésios, capítulo de número 6, verso 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. E a nossa guerra, irmãos, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra filosofias e contra argumentos evolucionistas, materialistas, hedonistas, irmãos, porque esse mundo jaz no maligno. E todo crente que não se prepara, que não se importa de lutar contra isso, é um crime de guerra. Você está dando prejuízo para os exércitos de Deus. É um crime grotesco. É um crime, irmãos, contra a palavra de Deus, contra o reino de Deus. Nós precisamos batalhar, irmãos, e essa é a nossa missão, expandir o reino de Deus através da propagação do Evangelho para as pessoas perdidas. Então lute essa guerra. Lute essa guerra. É um crime de guerra os crentes que se calam e não falam nada. É um crime de guerra. E eu queria dizer, Deus, irmãos, está nos dando vitória, e à luz da grande vitória de Cristo, vamos vencer, tendo uma vida santa e uma vida, irmãos, consagrada à pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, a última cena. Vamos ler aí? A última cena. Vamos ler todos juntos, por favor, para finalizar. Verso de número 56, vamos ler? Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o Belém. Irmãos, a última cena, Saul ficou curioso de saber quem era Davi. Mas fato é que Davi já conhecia, Saul já conhecia a Davi. Se você ler no capítulo de número 16, você vai ver Davi dedilhando a harpa para acalmar o espírito maligno que havia em Saul. Mas percebam, irmãos, quando uma pessoa é ungida por Deus, quando, irmãos, os olhos estão brilhando pelo Evangelho, quando, irmãos, há fulgor na vida de um crente, quando, irmãos, há palavra de confiança, irmãos, isso faz com que as pessoas comecem a nos ver diferente, Davi já tinha visto, Saul já tinha visto Davi, mas agora ele diz: de quem é filho este jovem? Eu não conheço. Não, o Senhor conhece. Está lá no capítulo 16, o Senhor já conheceu ele. E eu queria finalizar, irmãos, dizendo para você, à luz desta passagem, o que é que isso nos ensina? Quando nós estamos com uma fé genuína, verdadeira, fulgurante, gloriosa, irmãos, as pessoas, elas veem, elas notam alguma coisa diferente na nossa vida.
E eu queria dizer isso para você. Quando as pessoas começarem a olhar para você e dizer: você tem alguma coisa diferente em ti. Tem alguma coisa diferente em ti. Parece que você é uma pessoa santa. Eu fico com vergonha quando eu estou perto de você. O que acontece? Irmãos, quando as pessoas começarem a falar e a verem isso na sua vida, é porque a sua fé, ela é verdadeira. A sua fé é genuína. A sua fé é fulgurante. A sua fé impacta a vida das pessoas. As pessoas vão dizer: quem é este? Quem é este? Eu nunca vi. Não, ele sempre esteve aqui. Mas quando você começa a desenvolver uma fé verdadeira, as pessoas lhe olham totalmente diferente. Totalmente diferente. Saia daqui. Faça um compromisso com o Senhor e diga: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Basta, Senhor, basta, basta. Eu quero ter, Senhor Deus, a fé pujante, uma fé impactante. Eu quero ter uma fé, Senhor, que as pessoas olhem em mim e vejam o Senhor. Olhem em mim e digam: quem é este? Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou um salvo e lavado por Cristo. Eu sou alguém que serve o Deus Altíssimo. Que você saia daqui com esse compromisso, dizendo: Senhor, eu não quero viver uma fé apagada, eu quero viver uma fé que brilhe. Brilha Jesus em mim. Brilha Jesus em mim. Assim como o Senhor brilhou em Davi, eu posso brilhar. Então me usa. Me usa, Senhor. Brilha em mim. E quando perguntarem: quem é você? Aí você vai: a minha fé está brilhando. Tem alguma coisa diferente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Faça um compromisso com o Senhor. Ore a Deus e diga: Senhor, me ajuda a ter uma fé brilhante, fulgurante. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor. Diante daquilo que você ouviu, peça a Deus força, ajuda, para que você viva uma fé bíblica e saudável. Vamos orar.